Pessoal, inicialmente uma boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina Direito Penal 1. Na noite de hoje nós vamos dar início ao estudo do tema Teoria Geral do Delito. Esse é, particularmente, meus amigos, sem qualquer favor, sem qualquer sombra de dúvida, o tema mais importante do estudo desse primeiro estágio da disciplina penal 1, aliás, desse primeiro estágio da disciplina Direito Penal, certo? É nesse tópico que vai compreender a aula de hoje e as próximas aulas, inclusive saliente-se, pessoal, que a aula de hoje, bem como a aula de amanhã, já se encontra postada no SIGA, certo? Esse tema, Teoria Geral do Delito, que na sequência do estudo do programa da nossa disciplina, inicia a aplicação do direito penal propriamente dito, a norma penal não mais como nos aspectos meramente dogmáticos, meramente conceituais, mas sim os aspectos relacionados à teoria geral do delito propriamente dita, certo? É o tema de maior relevo neste nosso semestre de Direito Penal 1, nesse primeiro estágio do estudo da disciplina de Direito Penal, certo? Portanto, eu vou pedir às senhoras e os senhores, é desnecessário dizer, mas eu vou reforçar o pedido que vocês mantenham-se em estado de aula, em estado de concentração, certo? Socializando as dúvidas para a turma, perguntando ao professor se eventualmente surgir alguma dúvida, mas evitando a todo custo qualquer espécie de conversa paralela, certo, pessoal? Meus amigos, o primeiro tema que nos cabe abordar no estudo deste ponto número 7 da nossa disciplina, deste sétimo ponto do conteúdo programático da nossa disciplina, vem a ser, meus amigos e minhas amigas, justamente a questão da conceituação do crime. Conceituar o crime, saber conceituar juridicamente o crime, é com certeza um dos aspectos mais fundamentares dessa disciplina propedêutica, dessa disciplina introdutória ao estudo do direito penal. É justamente através da conceituação do crime, bem como da observância aos seus elementos, aos seus requisitos, aos seus pressupostos, enfim, a estrutura conceitual do delito, que a gente pode efetivamente conhecer da melhor maneira o estudo do direito penal. Esse tema relativo à conceituação do crime é, portanto, de fundamental importância. O crime, pessoal, ele é conceituado pela doutrina penalista sob três aspectos diferentes, sob três aspectos diferenciados sobre os quais analisa-se a conceituação do crime. O fenômeno do crime é, nessa esteira de raciocínio, conceituado considerando-se três prismas diferentes, três critérios distintos empregados pela doutrina. O primeiro deles vem a ser o critério material, em segundo, também denominado de critério substancial. O segundo vem a ser o chamado critério legal, e por derradeiro, a doutrina aponta também uma terceira maneira, um terceiro aspecto, um terceiro critério sobre o qual se pode conceituar o fenômeno do crime, que vem a ser o chamado critério formal ou analítico, que este particularmente nos interessa, porque neste conceito formal analítico é que se observa toda a estrutura do delito, inclusive havendo divergências doutrinárias no sentido do crime via ser uma realidade bipartida ou tripartida ou quadripartida, certo? De acordo com o entendimento abordado por esta ou aquela corrente doutrinária, por esta ou aquela linha de raciocínio, certo? Primeiramente, nós devemos abordar, na aula de hoje,
o chamado critério material do crime, também conhecido como critério substancial. Sob esse critério, pessoal, o crime ele é enxergado como sendo, vejam só vocês, meus amigos, como sendo toda aquela ação ou omissão humana que vem a lesar ou expor a perigo um determinado bem juridicamente relevante, um determinado bem que foi penalmente tutelado pelo legislador. Esse critério material ou substancial, ele leva em consideração uma escolha feita pelo legislador penal. Há determinados ilícitos que, em que pese o seu caráter antijurídico, não ofendem os bens mais preciosos da vida. Nós vimos, quando estávamos estudando, lá no princípio do semestre, a questão dos princípios gerais do direito penal, nós vimos que o direito penal ele deve ser aplicado exclusivamente a situações em que todos os outros ramos do direito tenham se mostrado como ineficazes para proteger aquele determinado bem da vida, aquele determinado interesse, aquele determinado direito que estava sendo violado ou estava na iminência de ser violado, estava sofrendo uma lesão ou uma ameaça ao direito. Muito bem. Pelo princípio da legalidade, evidentemente, que o legislador escolhe quais são os bens da vida penalmente tutelados, penalmente dignos de relevância sob o aspecto jurídico penal, certo? Muito bem. Por este primeiro aspecto, sob o qual se analisa o fenômeno do crime, certo? Se enxerga o crime pela ótica da relevância do bem afrontado pelo agente que pratica a lesão ou ameaça a direito, gente. Ou seja, leva-se em consideração a relevância do mal produzido pelo agente. O mal produzido pelo agente que atinge bens que foram, por uma opção legislativa do legislador penal, alçados à condição de bens penalmente resguardados, de bens relevantes do ponto de vista jurídico penal, certo? Esse conceito de crime, sob essa primeira diretriz, sob esse primeiro aspecto, levando em consideração esse critério material, esse critério substancial do delito, serve como um fator de legitimação do direito penal, certo? Por quê? Porque em um Estado democrático de direito só se admite que sejam penalizadas condutas efetivamente relevantes do ponto de vista jurídico penal, certo? Não basta, portanto, a mera observância ao princípio da legalidade estrita. É preciso que a conduta praticada pelo agente que se enveredou pela senda do crime, ela afronte bens juridicamente relevantes sob o ponto de vista do direito penal. Bens penalmente tutelados, penalmente resguardados pelo legislador, certo? Não basta, portanto, que se observe tão somente a mera reserva legal, incluindo essa ou aquela conduta dentre as tipificadas pelo legislador, certo? Por este critério, só se torna legítima a conduta do Estado no sentido de reprimir, no sentido de vigiar e punir, utilizando-se da expressão usada por Foucault, certo? Quando a conduta do agente afronta bens penalmente tutelados. Quando aquela conduta proibida apresentar-se dotada de uma faceta tão perniciosa ao Estado democrático de direito, tão perniciosa ao indivíduo, à coletividade, a ponto de provocar um dano ou uma lesão, um dano ou ameaça de dano, certo? Aquele indivíduo que teve o seu direito afrontado, certo?
Ou seja, somente pode ser observado como sendo crime aquela conduta que veio a colocar em xeque, certo? Ameaçando ou lesando um bem penalmente tutelado. Do contrário, não é crime. Certo? Do contrário, efetivamente não é crime. Este é o primeiro critério, é o primeiro aspecto sobre o qual se observa o conceito do fenômeno do crime. Mas como eu disse às senhoras e os senhores, há outros dois. Passemos a eles, portanto. A doutrina também nos aponta, meus amigos e minhas amigas, um segundo critério, que esse leva em consideração, não como o anterior, o mal provocado pelo agente, a lesão ou a ameaça de dano, ameaça de lesão, provocada pela conduta criminosa na qual incorreu o agente acusado de um determinado ilícito. Aqui leva-se em consideração o aspecto legal, o critério legal do crime, certo? De acordo com esse critério adotado para se compreender a conceituação do crime, de acordo com este segundo critério com o qual busca-se conceituar o fenômeno do crime, nós temos o crime como sendo uma ofensa à legalidade, certo? E qual é o conceito de crime? Pelo princípio da legalidade, que, como vocês sabem, se reveste de duas facetas diferentes. De um lado, o princípio da anterioridade da lei penal. Do outro, o princípio da reserva legal, ou da estrita legalidade, certo? Qual o critério para se conceituar sobre esse aspecto, sobre esse viés, o fenômeno do crime? É o critério fornecido pelo legislador. É o legislador que tipifica essa ou aquela conduta como sendo fatos criminosos, como sendo condutas criminosas. E aí nós temos, em socorro desse critério, em socorro a essa segunda concepção conceitual a respeito do fenômeno do crime, o que diz lá a nossa norma penal, que diz lá no artigo 1º da lei de introdução ao Código Penal, que fala: considera-se crime a infração penal a que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa. Contravenção, a infração penal a que a lei comina isoladamente pena de prisão simples ou de multa, ou ambas alternativa ou cumulativamente. Aqui a gente percebe que o legislador penal, ao esculpir na norma penal, lá na lei de introdução ao Código Penal, certo? Em 1941, seu artigo 1º, estabeleceu a distinção entre o que vem a ser crime e o que vem a ser contravenção. Crime é aquela ofensa ao direito posto, aquela ofensa a um determinado bem jurídico penalmente relevante, penalmente tutelado, resguardado pelo legislador penal, que atrai uma sanção de reclusão ou de detenção, certo? Qual é a diferença entre crime e contravenção? Enquanto que o crime atrai pena de reclusão ou detenção, cumulativamente com a pena de multa, ou alternativamente a esta, no tocante à contravenção nós temos apenas, no que diz respeito à pena deambulatória. O que é pena deambulatória? Vem de deambular. Deambular é caminhar, circular, andar. Pena deambulatória é aquela pena privativa de liberdade. A única pena privativa de liberdade admitida para as contravenções vem a ser a pena de prisão simples, certo? Essa é a diferença. Podendo-se dizer, inclusive, a doutrina fala isso, que não há nenhuma diferença de cunho ontológico, certo? No tocante a crimes e contravenções penais. Nós vamos ver, inclusive, daqui a pouquinho. Que a diferença é tão somente de grau. Os crimes ou delitos,
são aquelas infrações penais de maior lesividade social, de maior repercussão, que provocam um mal maior ao indivíduo ou à sociedade. Ao passo que a infração penal de menor lesividade, dotada de menor potencial ofensivo, vem a ser a chamada contravenção penal, que atrai apenas a prisão simples. Vocês estão entendendo? Muito bem. De acordo com esse critério que foi empregado pelo nosso legislador penal, quando o delito atrair uma pena de reclusão ou de detenção, ele será um crime. Aliás, crime e delito, dentro da sistemática empregada pelo legislador penal brasileiro, são sinônimos, diferentemente do que ocorre em outros sistemas jurídico-penais. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, certo? Se por acaso houver a atração, quando da prática de uma determinada infração penal, tão somente da pena de prisão simples, nós estaremos diante de uma contravenção penal, certo? Ou seja, a diferença é de grau. Os crimes são mais graves que as contravenções, certo? Simples, né? Simples. Esse critério que foi adotado pelo nosso legislador penal. Como eu disse às senhoras e os senhores, não existe qualquer diferença de cunho ontológico. A diferença entre crime e contravenção é apenas de grau, tanto no sentido quantitativo, certo? No tocante à quantidade de pena. Evidentemente que os crimes atraem sanções penais mais graves, sanções penais mais rigorosas. E as contravenções penais, por sua vez, atraem sanções penais mais brandas, mais leves, né? Quanto no tocante, eu peço a vocês a silêncio e a compreensão, por favor. Tanto no tocante ao aspecto qualitativo, no tocante à qualidade da pena, no sentido de que a pena a qual faz jus o indivíduo que envereda-se pela prática de uma contravenção penal, vem a ser tão somente a pena de prisão simples, que eventualmente pode ser aplicada cumulativamente à pena de multa, certo? Os crimes é que atraem a pena de detenção, de reclusão. Só fazendo uma pequenina digressão aqui, não é objeto da nossa aula de hoje, mas vamos abrir aqui uma janelinha no Windows e vamos fazer aqui uma explanação um pouco acerca, já adiantando o segundo semestre, né, o semestre de penal 2, a questão da teoria geral da pena. É interessante porque qual é a diferença entre reclusão e detenção, gente? A pena de detenção, ela comporta única e exclusivamente os regimes aberto e semiaberto. A pena de reclusão, por sua vez, compreende todos os 3 regimes prisionais admitidos pelo sistema penal brasileiro. Admite o regime aberto, o regime semiaberto e o regime fechado, certo? Essa é a diferença substancial entre as penas de reclusão e detenção, que são as penas às quais sujeita-se o agente que eventualmente for condenado pela prática de um crime. Contravenção não. Contravenção, a conceituação legal estabelecida pelo artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal dirimiu qualquer dúvida, certo? Se for contravenção, não admite pena de reclusão e detenção, admite prisão simples, certo? Vamos lá, gente. Muito bem. Aqui cabe salientarmos um ponto de profunda relevância. O sistema legal ao qual aderiu o legislador penal brasileiro foi o chamado sistema dicotômico, também conhecido como sistema binário, também conhecido como sistema dúplice, também conhecido como sistema bipartido, certo? Por esse sistema, existem 2 espécies diferentes de infrações penais. Infração penal é toda ofensa ao ordenamento jurídico penal, no sentido de ofensa à norma penal incriminadora, certo? Mas, dentro das infrações penais, nós temos, de acordo com esse sistema dicotômico ao qual o Brasil aderiu,
as contravenções penais e os crimes. As contravenções penais, aquelas lesões ao ordenamento jurídico de menor gravidade, e no tocante aos crimes, aquelas lesões ao ordenamento jurídico que possuem maior lesividade social, que possuem maior relevância, que possuem maior gravidade, certo? Nesse sentido, nós podemos dizer que a infração penal, certo, é o continente, e crime e contravenção são os conteúdos, entendem? Nós temos aqui o gênero infração penal dividido em duas espécies, crimes e contravenções. Crimes também chamados de delitos. Aqui no Brasil, o delito, diferentemente do que ocorre em outros sistemas, a gente vai ver daqui a pouco. Crime é sinônimo de delito, certo? Olha, preste atenção. Todo crime é uma infração penal, mas nem toda infração penal é um crime. Porque a infração penal pode ser uma contravenção, que é de menor lesividade, de menor gravidade, e, portanto, atrai uma sanção penal menos rigorosa, né? Toda contravenção penal, obviamente, é uma infração penal, certo? Mas a contravenção penal não é um crime, portanto, não é um delito, certo? A doutrina predominante no nosso país utiliza-se dessas duas acepções, crime e delito, como sendo expressões sinônimas entre si, certo? Em que pese, gente, cabe aqui uma ressalva importante. Em determinados momentos, o próprio legislador constitucional e a norma penal, infraconstitucional, certo? Utilizou-se equivocadamente do termo delito como sendo sinônimo de infração penal. Isso é uma tecnia jurídica. Na realidade, delito é sinônimo de crime, pelo menos na sistemática adotada pelo legislador penal brasileiro, certo? Apesar da legislação ordinária infraconstitucional e da própria Magna Carta, em determinados momentos, utilizarem-se equivocadamente num erro de técnica legislativa mesmo, do legislador constitucional e infraconstitucional, dessa expressão delito como sendo sinônimo de infração penal, certo? Pelo sistema empregado pelo nosso legislador penal, pelo sistema que o Brasil adotou, dessa concepção dicotômica, certo? Ou binária de infração penal, não é correto nós chamarmos infração penal de delito. Delito é crime. Infração penal pode ser crime ou contravenção, né? Dependendo da gravidade da infração, né? A gravidade da infração penal, certo? Eu disse às senhoras e aos senhores, nosso sistema penal brasileiro adotou o chamado sistema dicotômico, né? Também chamado dualista ou binário, segundo o qual crime e delito são realmente sinônimos, né? Dizendo respeito às infrações mais graves, as contravenções dizem respeito às infrações menos graves. Esse sistema que nós adotamos é o mesmo sistema adotado pela Itália, pela Suíça, pela Dinamarca, pela Noruega, pela Finlândia, pela Holanda, pelo Peru, por Portugal, e aqui na América Latina, pela Argentina, pelo Chile, pelo Peru, né, que eu mencionei agora há pouco. Há outros países, prestem por favor muita atenção agora, há outros países que adotaram um sistema tricotômico no tocante à infração penal. O que é esse sistema tricotômico? Pelo sistema tricotômico, as infrações penais elas podem ser, vamos lá, contravenções, que são as lesões de menor potencial ofensivo, poderão ser delitos, que são as de mediano potencial ofensivo, certo? E poderão ser crimes, que são aquelas ofensas ao ordenamento jurídico penal de maior gravidade, né? Existe essa concepção tricotômica de infração penal. Infração penal poderá ser, segundo esse sistema, empregado na Alemanha, empregado na França, empregado no Japão, certo? Na Rússia, na Áustria, na Bélgica, que se observa a infração penal sob esse triplo viés, podendo ser crime,
infração penal de maior lesividade, certo? Evidentemente, apenada com um rigor maior. Delito, aquela infração penal mediana, né? De mediano potencial ofensivo, e contravenções as de menor potencial ofensivo, certo? Gente, eu disse a vocês, e a doutrina nos ensina, que não há nenhuma diferença de cunho ontológico, nem muito menos axiológico, quanto à prática do crime e da contravenção, certo? A diferença reside exclusivamente numa questão de gradação da lesividade, do mal provocado pelo agente que pratica aquela infração penal, certo? Mas existem diversas diferenças presentes na norma penal brasileira entre crime e contravenção, certo? Existem diversas diferenças, além daquelas de cunho quantitativo e qualitativo, às quais eu me referi, e que a lei penal brasileira fala lá no artigo 1º da lei de introdução ao Código Penal, certo? Eu trouxe aqui algumas para vocês, ao meu ver, as mais relevantes e aquelas que não atrairiam para vocês grande dificuldade. Existem outras diferenças, mas vocês ainda não têm o conhecimento jurídico suficiente para conseguir compreender. Eu ia tratar aqui de assuntos, de temas que serão vistos a posteriori e vocês acabariam embaralhando as ideias. Por isso que eu selecionei só aquelas que teria como vocês compreenderem exatamente a distinção entre crime e contravenção, certo? A primeira delas, nós vimos agora há pouco, né? Quando estávamos discorrendo a respeito da lei penal no espaço, a questão da territorialidade da lei penal brasileira, que é a regra dos crimes, mas que comporta algumas exceções, né? Algumas exceções em que se adotou o princípio da extraterritorialidade. Muito bem. Isso vale para os crimes, para as contravenções, não. As contravenções penais, elas não admitem o princípio da extraterritorialidade. A regra da extraterritorialidade, certo? Em que se aplica a lei penal brasileira a fato cometido no exterior, certo? Admite-se, em algumas situações, aquelas situações em que há extraterritorialidade condicionada e incondicionada, que a gente discorreu na unidade passada. Mas para as contravenções, não. Para as contravenções, sempre há de vigorar a regra da territorialidade. A lei das contravenções penais, em seu artigo 2º, é explícita, é clara e evidente ao dizer que a lei brasileira somente incide no tocante às contravenções penais praticadas no território nacional. Certo? Muito bem. Segunda diferença importante, como eu disse, as senhoras e os senhores, existem outras, mas essas outras comportam o estudo de certos temas jurídicos de maior densidade, que não foram ainda vistos pelos senhores e que certamente a compreensão talvez acabasse trazendo dúvida e não esclarecimento. Os crimes, eles podem ser, nós não tratamos ainda da questão da tentativa, certo? Será objeto de tópico posterior do nosso programa, ainda nesse primeiro semestre de penal 1. Mas os crimes, eles admitem, a teor do que reza o artigo 14 do Código Penal Brasileiro, a tentativa. Os chamados crimes plurissubsistentes. Eu já falei aqui várias vezes sobre isso para vocês. Que existem crimes que são plurissubsistentes, que eles admitem as diversas fases do intercrimes. O bom é que quando vocês estiverem estudando sobre isso, vocês já vão, quem está ligado na aula, já vai lembrar, né? Por isso que a gente, às vezes, para ilustrar a aula, trata de assunto que será posteriormente analisado, será posteriormente visto por nós. Nos chamados crimes plurissubsistentes, em que se admite todas as fases do chamado iter criminis, existe a possibilidade da tentativa, teor do que reza o artigo 14 do Código Penal Brasileiro.
Para as contravenções não há essa possibilidade. Não existe tentativa de contravenção. Não há tentativa de contravenção, certo? As contravenções penais, elas não permitem, inclusive, gente, a lei das contravenções penais, ela fala de forma explícita, também no artigo 2º, também seu artigo 2º, que não há possibilidade de tentativa em contravenção penal. Há uma terceira diferença entre os crimes e as contravenções, relativas à questão do chamado elemento subjetivo do tipo, que será visto por nós muito em breve, se não na aula de hoje, na aula de amanhã, a questão questão do elemento subjetivo do tipo. Pois não. Contravenção penal, jogo do bicho. Jogo do bicho. Importunação ofensiva ao pudor. Importunação ofensiva ao pudor é o cara querer agarrar a menina numa festa, puxar pelo cabelo, entendeu? Existe, inclusive, uma divergência doutrinária, porque há quem advoga a tese que o beijo roubado, desde que tenha característica de cunho libidinoso, sexual, configuraria o delito do artigo 217 do Código Penal Brasileiro, ou seja, o crime de estupro, que é crime, como é cediço por todo mundo, não precisa ser estudioso do direito penal, mas quase todo mundo sabe que estupro é crime hediondo, né? Crime dotado de uma gravíssima reprovabilidade social, né? E existe essa divergência, porque supostamente, em tese, eu falei 217, artigo 213, perdão. O artigo 213, por recente alteração legislativa sofrida por aquele dispositivo legal, pela lei 12.015, que alterou a questão dos crimes contra a liberdade sexual, supostamente toda e qualquer agressão que tivesse natureza sexual seria enquadrada como crime de estupro. O que evidentemente não se parece como algo razoável, né? Não se parece como algo dotado de um mínimo de razoabilidade jurídica, certo? De modo que entende parcela significativa da doutrina mais abalizada e da jurisprudência pátria que esse gesto, no mínimo pouco cavalheiro, né? Deselegante, mal educado, né? de puxar alguém, roubar um beijo no meio de uma festa, por exemplo, consistiria na contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor, né? Antigamente, o disparo de arma de fogo em via pública era uma contravenção penal, mas com o advento do Estatuto do Desarmamento passou a se configurar como sendo um crime. Vocês estão vendo, inclusive, a diferença, ela não guarda qualquer consideração de cunho ontológico mesmo. A diferença, ela é derivada da eleição do legislador. O legislador escolhe quais as condutas, evidentemente, com o devido processo legislativo, né? Na Câmara e no Senado. O legislador é que escolhe qual conduta deverá ser tida como crime ou como mera contravenção penal, certo? Vamos lá, pessoal. No tocante ao elemento subjetivo do tipo, os crimes podem ser dolosos, culposos ou preterdolosos. De forma bem simplificada, crime doloso é aquele em que há ou a intenção do agente ou a assunção do risco de sua conduta criminosa. Crime culposo é aquele caracterizado pela tríade imprudência, imperícia ou negligência, certo? Não há intenção do agente, nem o agente assume tampouco o risco de sua conduta criminosa, certo? E o que é crime preterdoloso? Crime preterdoloso é uma figura híbrida em que há o desejo do agente em praticar um ilícito, mas por circunstâncias alheias à sua vontade, certo? Acontece um crime mais grave. Assim, por exemplo, o sujeito esmurra alguém no escopo de ferir-lhe a integridade física, de lesionar a sua incolumidade corpórea. E a pessoa vai, escorrega, mete a cabeça no chão e morre. Entendeu? Nós estamos diante de uma situação típica de crime preterdoloso, em que basicamente existe dolo no antecedente e culpa
no consequente ou subsequente, certo? Nós temos um crime virtual, um crime visado pelo agente e um crime que efetivamente ocorreu. Ele queria apenas lesionar aquele seu pretenso desafeto e ele acabou vindo a óbito. Outro exemplo de crime pretenso doloso é questão do roubo seguido de lesão corporal grave, qualificado pela lesão corporal grave, certo? O roubo seguido de morte, quando a gente não deseja a morte da vítima e a vítima vem a falecer, certo? Ele tensionava um crime menos grave e aconteceu um crime mais grave, certo? Aí, como? O famoso roubo que não deu certo, justamente. Aí vamos lá. No tocante aos crimes, é perfeitamente possível se vislumbrar essas três situações diferentes, certo? Esses três elementos subjetivos do tipo penal, certo? Que estão relacionados à vontade do agente, certo? Nas contravenções penais, não. Nas contravenções penais, basta que haja ação ou omissão, certo? Voluntária do agente. Outra diferença importante. No tocante aos crimes, o tempo máximo de cumprimento de pena privativa de liberdade em nosso país não pode exceder a 30 anos de reclusão, de acordo com o que reza o artigo 75 do nosso Estatuto Repressivo. Nas contravenções penais, por sua vez, somente se admite o encarceramento do agente por, no máximo, 5 anos de prisão simples, né? Percebe-se aí diferenças, evidentemente, de grau, né? Agora, gente, vamos aqui em nome da boa técnica jurídica, em nome da razoabilidade, do bom senso. Não saiam por aí dizendo que ninguém pode passar mais de 30 anos preso no Brasil, porque isso não é verdade. Não é verdade. Na acumulação das penas, certo? O indivíduo só poderá cumprir, ele, por exemplo, ele foi condenado a 120, 150, 200 anos de reclusão. Ele não vai poder passar 120, 100, 150 anos de reclusão. Ele passará 30 anos. Mas se ele cumprir 30 anos e ao término desse período ele cometer novo ilícito, certo? Ele deverá perfeitamente ser submetido às sanções penais relativas àquela nova conduta criminosa. Inclusive, há uma divergência doutrinária e jurisprudencial muito profunda sobre o fato da questão da progressão de regime. Se ela deve se dar pelo tempo total de pena ao qual o agente foi condenado. Por exemplo, o cidadão foi condenado a 120 anos por vários homicídios qualificados. Homicídio qualificado trata-se de crime hediondo, e crime hediondo, portanto, atrai, no tocante à progressão de regime, a exigência de cumprimento de pelo menos 2/5 da pena. Né? Muito bem, 120 anos, vamos colocar aí. 120 dividido por 5 dá 24. 24 vezes 2, 48. Certo? Tudo bem. A progressão de regime deveria se dar sobre 30, ou seja, 30 dividido por 5, 6 vezes 2, 12. Ele teria que sair 12 anos, ou ele teria que esperar o cumprimento dos 30 anos para conseguir a progressão de regime. A jurisprudência e a doutrina dominantes entendem que a contabilização da progressão de regime deve se dar sobre o valor total da pena, e não sobre 30 anos. Certo? Outra diferença, pessoal, importante. Nos crimes, admite-se as 3 espécies de ação penal. A ação penal, gente, resumidamente, ela pode ser pública, privada, ou ela pode ser pública, condicionada ou incondicionada, e ela pode ser privada, e a privada ela pode ser propriamente dita ou subsidiária da pública. Essa questão de ação penal pública ou privada, ela está relacionada à titularidade do direito de ação, à titularidade do ius postulandi, do agente, junto ao judiciário. Nas ações penais públicas, a propositura da ação penal trata-se de uma função institucional privativa do Ministério Público.
ou seja, cabe ao Estado, através do órgão acusatório, do órgão do Ministério Público, a propositura da ação penal. A legitimidade para ajuizar a ação é do Ministério Público. Nas ações penais privadas, por sua vez, a legitimidade é da própria parte ofendida, do próprio ofendido, que vai lá e constitui um advogado que ajuiza a ação penal privada em desfavor, em detrimento daquela pessoa que supostamente o ofendeu, como por exemplo nos crimes contra a honra, injúria, difamação e calúnia, certo? Nos crimes admite-se a ação penal pública, seja ela condicionada ou incondicionada, ou a ação penal privada. Nas contravenções só se admite a ação penal pública incondicionada, certo? É outra diferença importante entre crimes e contravenções. Pessoal, existe uma questão doutrinária particularmente muito interessante. É a questão do crime de posse de droga, posse de substância ilícita entorpecente para consumo pessoal, para consumo próprio. A figura delituosa prevista lá no artigo 28 da Lei 11.343, a nossa lei antidrogas, certo? Vejam só. Eu disse às senhoras e aos senhores, e o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal não me deixa mentir, e a doutrina me socorre, que a diferença entre crime e contravenção era apenas a questão de a existência de, para os crimes, penas de reclusão e detenção, para as contravenções penais, tão somente a pena de prisão simples. Essa figura do artigo 28 da Lei 11.343, a posse de droga para consumo pessoal, ela foi recentemente despenalizada no sentido de que não há para o consumo, vejam bem, posse para consumo. Não estou me referindo às demais figuras previstas na lei de tóxicos, certo? Na posse para o consumo existe tão somente, vejam bem, as penas de advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Ou seja, cadê a reclusão, a detenção, a prisão simples? Houve na prática uma despenalização, não houve uma legalização. Não andem por aí, viu? Pessoal que gosta de queimar o matinho, viu? Não houve abolício criminis, certo? O que houve foi uma despenalização tácita, não foi explícita, da conduta, no sentido de que não há mais pena de prisão simples, de reclusão ou de detenção, certo? Mas e aí? Deixou de ser crime? Suscitou essa questão dessa alteração do artigo 28 da Lei de Tóxicos, suscitou uma série de discussões doutrinárias e jurisprudenciais. A primeira delas refere-se à natureza jurídica do ato. E aí? Não há a previsão de nenhuma das figuras de prisão que o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal estabeleceu. Prisão simples, e que o próprio Código Penal fala. E a Lei das Contravenções Penais. Prisão simples, reclusão, detenção e reclusão. Certo. Deixou de ser crime? Será que deixou de ser crime? Certo? Será que a natureza jurídica da conduta do agente que detém a posse de substância entorpecente ilícita para consumo pessoal continua sendo crime? Ou será que houve uma descriminalização da conduta? Existe uma corrente doutrinária que advoga no sentido de que, como não foram previstas penas de reclusão ou detenção, certo? Esta conduta não se trata mais de um crime, certo? Por quê? Porque estão ausentes as penas de prisão e até mesmo a pena de multa previstas na nossa legislação penal. Ou seja, seria um ilícito penal sui generis
não seria nem crime, nem contravenção, certo? Existe essa primeira corrente doutrinária. Mas existe outra linha de pensamento científico, pessoal. Gente, por favor, preste atenção. Existe uma segunda corrente doutrinária, uma segunda linha de entendimento científico acerca da questão, que diz o seguinte: a posse de substância ilícita entorpecente para consumo pessoal. E olhem só, as senhoras e os senhores, essa tese ela é amplamente majoritária na doutrina e na jurisprudência. Ainda é uma conduta criminosa, certo? Uma conduta criminosa que, nada obstante, não atrai a pena de prisão, atrai toda uma série de penas às quais a lei de tóxicos faz alusão, certo? Essa posição doutrinária sustenta, no escopo de robustecer a sua tese, certo? Uma série de argumentos, uma série de aspectos da nossa lei penal que serviriam para reforçar a subsistência desse caráter criminoso da posse de droga para consumo pessoal. Primeiro, a própria lei de tóxicos, a própria lei antidrogas, a lei 11.343, que lembrem-se do princípio da especialidade, meus amigos, lembrem-se, viu? Que é uma lei especial, que trata exclusivamente dessa questão de tóxicos. Ela tratou a conduta como sendo crime, certo? Crime, ela fala abertamente do crime de posse de substância ilícita entorpecente para uso próprio, para consumo pessoal. Outro aspecto sustentado pelos defensores desta corrente: o processo e o julgamento deste ilícito deve observar o rito da Lei 9.099, a chamada Lei dos Juizados Especiais. A Lei número 9.099/95 é a lei que trata, no seu aspecto penal, porque ela também trata de matéria civil, viu? Ela trata do processamento e julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo, certo? Nesse sentido, como se deve observar, e esse é um dos argumentos que os defensores desta segunda tese sustentam, pessoal. Como se deve observar o rito procedimental da Lei 9.099, trata-se, evidentemente, de um crime. A Lei 9.099 é a lei da qual se utiliza o judiciário para processar e julgar as infrações penais de menor potencial ofensivo, né? Os crimes de menor gravidade e as contravenções penais. Outro aspecto importante, sustentado pelos defensores dessa corrente, reitero o que disse, senhoras e senhores, amplamente majoritário. No que diz respeito à questão da prescrição, no tocante à prescrição, a própria lei antidrogas, em seu artigo 30, determina que sejam estabelecidas as regras prescricionais previstas no artigo 107. E essas regras prescricionais, elas dizem respeito a infrações penais. Infrações penais, certo? Muito bem. Outro aspecto fundamental. A finalidade precípua do artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal foi fazer a diferença entre crime e contravenção. Numa época que não existia, obviamente, essa despenalização tácita, certo? Vamos dizer assim, vamos chamar assim, do crime de consumo de drogas da posse de drogas para consumo próprio, certo? Ou seja, o que o legislador penal deixou consignado foi tão somente a diferença entre crime e contravenção. Numa época que nem se sonhava que um dia o posse de droga não ia dar cadeia. Certo? Vamos lá. Como? Não é só
Existe toda uma série de penas. Existem toda uma série de penas alternativas à pena deambulatória, à pena de prisão. A pena privativa de liberdade, reitere-se, era para ser a exceção. A alternativa era para ser a pena de prisão. Tendo em vista os indicativos estatísticos feitos pelos órgãos competentes, pelos estudiosos, que demonstram que as penas ditas alternativas, como a pena de prestação de serviços à comunidade, a pena de multa e as demais penas dessa natureza, elas ressocializam muito mais do que a pena de prisão. É verdade, eu concordo com você. Existe a previsão legal de todo um rol de penas, certo? E não apenas as penas de privativa de liberdade. Não é porque o legislador deixou de combinar com a sanção penal relativa a uma pena privativa de liberdade que a posse de droga para consumo pessoal deixou de ser crime, não. E eu me posiciono em que pese o meu posicionamento ser radicalmente favorável à descriminalização de todo e qualquer tipo de entorpecente ilícito. Digo isso abertamente. A favor não só da descriminalização, mas da legalização mesmo, com a regulamentação, cobrança de tributos, para que inclusive o dinheiro arrecadado, certo, pelo Estado, com a cobrança de tributos, seja revertido para campanhas de prevenção ao consumo de substâncias ilícitas entorpecentes, tal qual acontece com o dinheiro que se arrecada, ou pelo menos deveria acontecer, com o dinheiro que se arrecada com impostos sobre cigarro e bebida. A nossa sociedade é muito hipócrita, minhas senhoras e meus senhores. Todos nós consumimos, ou quase todos nós, substâncias entorpecentes lícitas, né? E a gente percebe uma hipocrisia da sociedade no sentido de se enfrentar, de se debater esse problema das drogas, porque a guerra contra as drogas nós perdemos. O tráfico de drogas está aí, com toda a sua força avassaladora, amedrontadora, colocando o Estado e a sociedade à mercê de sua violência. A legalização, isso aí é uma opinião como jurista e como cidadão. A legalização das drogas quebraria o eixo de sustentação do tráfico de entorpecentes. Haveria o tráfico? Claro que haveria. Não existe o contrabando de cigarro. Cigarro é lícito, mas há o contrabando de cigarro, claro. Não existe o contrabando de produtos eletrônicos. Mas, evidentemente, que a partir do momento que se regulamentasse o consumo de tais substâncias, a venda e o consumo de tais substâncias, a estrutura, a mega estrutura do tráfico de drogas, ela sofreria um sensível e avassalador golpe em seu poder. Sem qualquer sombra de dúvida. Uma estrutura que, vamos deixar de ser hipócritas, sustenta deputados corruptos, senadores corruptos, juízes corruptos, advogados corruptos, delegados corruptos, sustenta toda uma estrutura de poder, baseada especialmente no poder econômico avassalador das grandes organizações criminosas e também, evidentemente, no medo que elas inspiram. Mas vamos aqui voltar às diferenças, vamos aqui voltar aos argumentos utilizados pelos que... Eu estava dizendo a vocês que eu, apesar de defender a legalização, não só da maconha, mas de outras drogas também. Do ponto de vista juiz científico, não houve nem legalização, nem despenalização, por isso que eu faço umas aspas bem grandes, do consumo de droga, da posse de droga para consumo pessoal. Não houve. Trata-se, continua sendo tratada como um crime, apenas não atrai mais, e eu me posiciono no sentido dessa segunda corrente doutrinária, ela não passou mais a atrair a pena privativa de liberdade, pessoal. Certo? Seja ela de prisão simples, reclusão ou detenção. Certo? Outro aspecto que eles sustentam. A lei de introdução ao Código Penal, ela pode ser modificada por outra lei ordinária, como aconteceu, né, com a lei de drogas. Elas estão no mesmo patamar na hierarquia das normas jurídicas. Né?
uma lei ordinária, especialmente, por isso que eu disse, vamos lembrar do princípio da especialidade, certo? Uma lei nova, uma lei especial, inclusive, derroga, obviamente, a lei antiga. E outro aspecto, esse de cunho histórico, que não existiam penas alternativas quando da época da lei de introdução ao Código Penal. Hoje existem leis alternativas, existem penas alternativas, certo? Especialmente aqui nesse aspecto particular, as previstas para os agentes eventualmente condenados pela prática do crime, viu gente? Crime. Previsto, isso aqui não é concepção moralista não, é concepção científica. Apesar de ser a favor da legalização do consumo de entorpecentes, eu falei consumo, não falei tráfico não, né? Legalização do consumo de entorpecentes, deve haver regulamentação, né? Regulamentação da comercialização desse tipo de substância. Apesar disso, eu me posiciono total e radicalmente favorável ao fato de que esta conduta continua sendo um crime, certo? Aí vem o segundo questionamento. Será que, em razão disso, existiria um novo conceito legal de crime? Será que o artigo 28 alterou, certo? Essa concepção originalmente criada pelo legislador de que crime é toda aquela infração penal que atrai pena de reclusão, detenção ou multa, certo? E contravenção é aquela que atrai prisão simples e multa, certo? Será que houve uma alteração, certo? Será que se criou um novo conceito de crime? Aqui cabe algumas ponderações importantes. A lei de introdução ao Código Penal, ela forneceu um conceito genérico, uma noção conceitual genérica acerca de crime. Aplicável, gente, sempre que não existir disposição em contrário pela lei especial. Mais uma vez, nos socorremos do princípio da especialidade. Vamos lá. A finalidade e o princípio, eu já disse isso na aula de hoje, não foi definir o que era crime. Definir eternamente o que era crime. Mas sim diferenciar crime de contravenção. Eu digo a finalidade do disposto no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, certo? Outro aspecto, esse artigo 1º, já tantas vezes citado, da Lei de Introdução ao Código Penal, permite perfeitamente que haja a criação de um conceito diverso de crime por leis extravagantes, certo? Havendo a sua aplicação sendo reservada apenas aos casos omissos, certo? Portanto, gente, pode-se concluir que o conceito geral de crime, sob o aspecto legal, esse segundo critério, são 3, lembrem-se, material, substancial, legal e analítico. Vamos lá. Esse segundo aspecto pelo qual se enxerga o fenômeno do crime, certo? Ele persiste aquele constante lá no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, certo? Ao passo que esse artigo 28 da Lei 11.343, da Lei Antidrogas, certo? Criou um conceito específico para o crime de posse de droga para consumo pessoal. Ele continua sendo penalizado. Ele continua sendo uma infração penal, continua sendo um crime por todos esses aspectos que a gente vislumbrou agora há pouco. Ele só não atrai mais uma pena privativa de liberdade, certo? No tocante aos demais delitos constantes na Lei 11.343, na Lei Antitóxicos, continua havendo, gente, são inclusive delitos de altíssima reprovabilidade social, são crimes hediondos que atraem penas altíssimas, né? Porque a pena mínima para tráfico de drogas são 5 anos, de 5 a 15 anos. A pena mínima para associação ao tráfico são 3 anos, e para associação ao tráfico de drogas existe a necessidade de haver apenas 2 indivíduos, que geralmente ocorre, né? Ou seja, na prática, na maioria das circunstâncias, a pena mínima para tráfico de drogas são 8 anos de reclusão. Regime inicialmente fechado
com progressão de pena só com 2/5, entendeu? Progressão de regime só com 2/5. Ou seja, continua, obviamente, havendo a ampla penalização dessas condutas, que, diga-se de passagem, estão entre as condutas mais suscetíveis de apenamento, mais desprezíveis, mais hediondas, que o nosso legislador penal escolheu elencar no rol daquelas condutas tidas como criminosas no sistema jurídico penal brasileiro. Ok, pessoal? Gente, eu queria dar continuidade à aula, mas em razão do adiantado da hora, eu vou dá-la por encerrado. A gente, na noite de amanhã, se Deus assim nos permitir, vamos dar continuidade ao estudo dessa conceituação do crime, de todos esses demais conteúdos referentes ao tema Teoria Geral do Delito. Vamos falar sobre os elementos do crime, os pressupostos do crime, sobre os sujeitos do crime, objetos do crime e a classificação dos delitos. Ok, pessoal? Muito obrigado a todos vocês. Espero que tenham gostado da aula. Me despeço de todos com meu carinhoso e fraterno abraço. Lembrando que essa aula ela estará postada, ela não está sendo transmitida ao vivo, porque a gente não pode confiar na conexão daqui, né? De repente cai, entendeu? Ela está sendo gravada e ela vai ser postada tanto no Facebook, tanto na minha linha do tempo, quanto no grupo Direito Penal UFRN, quanto também no nosso sistema SIGA-A, certo? Um abraço, pessoal, fiquem com Deus e até amanhã.